Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria poder mais uma vez estar convosco, estar com o pastor Giovanni, pastora Simone, pastor Júnior, Gabriele, o Silvio, né? Que bom estarmos com vocês. E estarmos com meu amigo irmão Ivan, a Marlene, o Simon, que estão sempre nesses cultos da vitória, da vigília. É bênção de Deus, ficamos felizes, né? E sempre lembrando do lindo trabalho que a irmã Marlene faz com as crianças. Para nós é uma alegria. Não, tranquilo, tranquilo. Agradecido a Deus por essa noite estarmos aqui, estar com a Marli, minha prima. Que bom ver você aí, servindo a Deus. A gente fica feliz de estar aí buscando ao Senhor. Que bom, todos os irmãos que estão conosco nos dão prazer de junto nós adorarmos a Deus. Para mim é uma alegria, pastor Giovanni, poder estar com o Senhor, estar no seu campo. Mais uma vez, o Senhor com o seu entusiasmo, com a sua dinamismo, sempre nos traz ânimo e inspiração para nós continuarmos fazendo a obra de Deus. É um exemplo para nós, o Senhor, a Simone, o pastor Júnior, servo de Deus, que a gente ama e vê este ministério frutífero que Deus tem dado a vocês. Lamentações, no capítulo 5, e o versículo 21, me veio ao coração, estava ali sentado, lembrei-me deste texto sagrado, desta linda história, que quero compartilhar com os irmãos. Lamentações, capítulo 5, e o versículo 21, esta oração do profeta Jeremias: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós converteremos, renova os nossos dias como dantes, converte-nos a Ti, Senhor, e nós seremos convertidos. Tomai assento, meus amados irmãos. Lembrei-me esta noite desta passagem tão linda, desta oração deste homem chamado Jeremias, deste profeta que Deus havia escolhido. Deus sempre preservou, em toda a Escritura Sagrada nos relata, que Deus sempre preservou alguém para buscar a sua face, para clamar a Ele em prol da nação, em prol da cidade, em prol da família, em prol de alguém. E esta noite, olhando para vocês, por este círculo que fizeram, vejo que Deus escolheu cada um de vocês, os chamou para estar clamando por Ampere, por estar clamando pelo Brasil, por estar clamando pela sua casa, pela sua família. Quando eu olho para este texto sagrado, para este profeta que foi um dos profetas que mais durou o seu ministério profético, mais anos profetizou, ele não teve o privilégio de ter nascido naqueles dias em que Salomão havia inaugurado aquele templo, em que aquele templo tão lindo, majestoso, construindo, que os próprios taças, copos daquele templo eram de ouro, colunas de ouro, há uma glória externa tremenda. E acima de tudo, naquele templo, aquele dia teve a glória, a presença de Deus de tal forma que a Bíblia diz que aqueles 70 sacerdotes que ofereceriam o sacrifício a Deus, naquele dia eles não puderam se conter diante da glória de Deus e caíram prostrados diante da presença, da majestade de Deus que veio àquele lugar. As pessoas que estiveram naquele lugar puderam ouvir, ver a glória, a manifestação do soberano. Mas ao passar dos anos, ao passar o período, aquele povo foi perdendo a sensibilidade com a glória de Deus, foram se acostumando com aquele templo, foram se acostumando com aquele lugar de oferecer sacrifício a Deus. Chegavam todos os sábados e tornou-se um ritual para eles. Já não tinham mais aquele mesmo desejo de buscar a presença de Deus, e automaticamente a presença de Deus foi se afastando, a presença de Deus vai se retirando, e Deus vai em cada tempo levantando um profeta, falando com alguém, para que aquele povo viesse voltar a buscar a face de Deus. Mas o povo se acostumou
Deus vai levantando reis. Deus levanta Josias, o último avivamento que houve antes desta história de Jeremias. Levantou aquele homem ainda criança para governar, e ele vai trazer a palavra de Deus para aquele templo. Ele vai invocar ao Senhor, e aqueles dias de glória que teve no tempo de Salomão, aquela glória começa a se manifestar, e Jeremias nasceu neste período. Ele passou a viver, a ver aquilo que estava acontecendo, mas foi-se o tempo, foi-se os anos, tornaram-se novamente a esquecer de Deus, tornaram-se novamente a esquecer das promessas que Deus tinha para ele, se acostumaram com aquilo, e de repente tem um moço que ele era da família de sacerdote, teve o privilégio de nascer numa família sacerdotal, estava se preparando para fazer atividades naquele templo. Eu imagino que todos os dias Jeremias levantava, ia estudar a palavra, aprender os 613 preceitos da lei, aprender sobre como ele iria discernir quando viesse um animal para ser oferecido em sacrifício, como ele iria fazer o ritual dos cultos, se preparando. O coração dele era dedicado àquilo, e Deus passa o seu olhar sobre a terra, encontra aquele moço, estava com seus 25 anos, com 30 anos começaria a exercer o ministério sacerdotal, e de repente aquele dia, como um dia normal, dedicando, buscando ao Senhor. Eu aprendo que tudo que você fizer pelo reino de Deus, pode passar anos despercebido, mas sempre chegará um dia em que Deus te surpreenderá, em que Deus há de te surpreender. Aquilo que você faz pelo reino de Deus, como o pastor Giovanni leu esta noite, haverá uma recompensa. E Deus olhou aquele dia, e Deus veio, e aquilo que ele tinha ouvido falar, de uma glória, de uma manifestação, no dia em que o templo tinha sido inaugurado, do dia em que o templo tinha sido consagrado, que Deus abriu os céus, falou com aquele povo. Agora Deus não fala com a nação inteira, mas Deus fala com Jeremias. Aquilo que o coração dele desejava, de ver a glória de Deus, de ver a presença de Deus, Deus conhecia o coração dele, e Deus vem e fala diretamente com ele. Olha que privilégio que ele vai ter. Deus visita e diz: Jeremias, ainda quando você estava no ventre da sua mãe, há 25 anos atrás, eu já tinha posto meus olhos em ti, eu já te escolhi para esta obra. Esta noite você não está aqui por acaso. Ainda no ventre da sua mãe, Deus já tinha declarado, escrito no seu livro, que no dia 27 de setembro você estaria aqui em Ampere cultuando a Ele. Assim como Ele visitou aquele dia Jeremias, Deus está te visitando esta noite. A partir de hoje haverá um milagre sobre a tua casa, as portas se abrirão, as tuas petições têm chegado ao trono de Deus. Deus marcou hoje o dia 27 para abrir as janelas dos céus e derramar um milagre sobre a sua casa, diz o Senhor. Deus marcou no céu aquele dia e disse: Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi para uma obra. O coração daquele moço se regozija. Eu vou ser sacerdote, escolhido, chamado por Deus. Eu te chamei como profeta. Uau, aquilo alegrou o coração dele, pastor Júnior. Aquilo que você falar, Jeremias, eu vou assinar embaixo. Se levantarão contra você, mas ninguém prevalecerá contra você. Eu estarei contigo, eu te escolhi, eu te chamei. E quando ele vê aquela dimensão da glória, o que aqueles 70 sacerdotes sentiram, que se prostraram, que caíram,
Jeremias também cai diante da glória de Deus naquele dia. E ele se prostra. E como qualquer um de nós, quando a presença de Deus vem, nós reconhecemos que não somos merecedores. Ele vai dizer: mas eu não sou merecedor. Eu sou uma criança. Eu ainda não sei, ele está dizendo, eu não conheço os preceitos deste rolo, desta palavra. Eu não tenho a capacidade ainda. Não, Jeremias. Paulo já vai dizer: é a minha graça que te basta, Paulo. Não é a tua capacidade, não é a tua forma como você entende, mas a minha graça, ela vem, Jeremias. Descanse, Jeremias. Vai, Jeremias, para Jerusalém levar a palavra. E Deus vai dando a palavra no caminho. Se Deus lhe mostrasse todas as lutas e barreiras, dificuldades que o senhor ia ter, o senhor nunca teria aceitado o ministério pastoral. Deus faz isso para Jeremias. Deus não mostra as barreiras, nem as palavras duras que ele teria que dizer, mas Deus diz: só vai para Jerusalém. Ele chega em casa e diz: pai, Deus falou comigo, vou preparar minha mochilinha, eu vou fazer esses 3 quilômetros de norte até Jerusalém. Eu tenho uma palavra de Deus para aquele povo. Ele prepara e vai. E quando ele chega em Jerusalém, ele começa a trazer mensagem que as pessoas não queriam ouvir. Ele começa a falar aquilo que o povo de Jerusalém nem queria saber. Ser chamado por Deus é sacrifício. É estar numa sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, cansado, fadigado, de um dia corrido, uma semana corrida, cheio de preocupações, estar aqui para buscar a face do Deus de Jacó. Ser um profeta, ser um servo de Deus, exige renúncia. É ir evangelizar alguém que nem quer saber de crente. É pagar o preço em oração por alguém que não quer nem vir ao culto. É evangelizar alguém, é procurar fazer um discipulado, se dedicar como o pastor Júnior se dedica nessa questão do discipulado, para ensinar, se preparar, ir lá e tentar ir até a casa, e a pessoa não está nem aí. Sabe o que é isso? É o que Jeremias estava sentindo. E ele começa a pregar pelas ruas de Jerusalém: vocês precisam voltar. Vocês precisam voltar a buscar ao Senhor. Vocês precisam voltar. Olha o que aconteceu com os vossos irmãos. Olha os sinais, ele está dizendo. Deus tinha levantado Oséias, não deram ouvido, e todo o norte, as 10 tribos do norte de Israel já tinha sido dispersa. Os assírios tinham destruído tudo, só tinha ficado o sul, só Judá e Benjamim. E ele está dizendo: olha os sinais, olha o que aconteceu com eles. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Nos dias de hoje a mesma coisa. Olha os sinais que está acontecendo aí fora. Olha o que está sucedendo na economia do mundo. Olha o que está sucedendo com a natureza. É o vento, é a chuva, é a seca, é o fogo, é o terremoto, é a guerra, é a tempestade, é o vulcão. Olha os sinais. Não há tempo de brincar, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de clamar a Ele. Olha os sinais que estão acontecendo. E Jeremias se desgasta pregando, se desgasta dizendo: olha o que está acontecendo. Olha as tempestades surgindo. Vocês precisam voltar. Mas o povo não dá ouvido ao que ele prega. O povo não dá ouvido ao que ele diz. E daí de repente Deus fala com ele: Jeremias, avisa este povo que os babilônios estão vindo e vão levar tudo. Ele olha para aquele templo tão lindo
aquele templo que Salomão tinha edificado. Ele chega diante dele e diz: os babilônios vão vir, vão levar toda a riqueza nossa, vão tirar o que vocês mais sentem de prazer e de orgulho, que é o vosso templo. Sabe o que Deus estava dizendo para nós? Se vocês não voltarem, eu vou tocar naquilo que você mais ama, eu vou tocar naquilo que você mais gosta. A única forma de eu te chamar a atenção é tocando naquilo que você mais quer. Eu vou tocar naquilo que vocês mais desejam. É o vosso tempo. Voltem. Quando ele fala isso, o Pazur sai para fora. Era o líder dos sacerdotes. Chama ele e diz: não, Jeremias, eu te conheci, rapaz. Você tinha um ministério tão lindo, para que fazer isso? Não, está tudo bem, tudo vai ficar normal. Não, nós não precisamos buscar a Deus, nós não precisamos mais orar, nós não precisamos mais fazer vigília, nós não precisamos mais evangelizar. Todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Já passou o tempo de nós contribuirmos. Já está pronto, já está bom. Não precisa nós se dedicar tanto. São os passur. São os passur do nosso dia a dia. Para que ir na vigília? Para que servir a Deus? Para que ir toda semana? Você já foi quinta, só vai quinta de novo. Para que ir domingo? Para que ir lá no bairro? Por que você vai ficar indo? Para que ensaiar? São os passur. Mas Jeremias continua pregando, continua falando, e de repente chega o passur e diz a Bíblia que ele feriu Jeremias. Vai dar uma surra nele, vai ferir, vai pegar Jeremias e amarrar no tronco, próximo à entrada da porta do templo. Amarra Jeremias ali. As pessoas passam pela rua e dizem: viu, o que adiantou você ficar indo pelas ruas evangelizar? O que adiantou você querer ficar fazendo isso? Para quê? Olha aí onde você está. E Jeremias está lá naquela prova, amarrado. Naquela hora Jeremias faz o que todo ser humano faz diante da luta. Não vale a pena continuar. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não me responde. Já fiz tantas campanhas. Já estamos no 9º mês. Eu não falei nenhuma vigília e parece que não vi resultado algum. Cada vez está pior. Cada vez as coisas vão piorando. Não há mudança lá em casa. Não há mudança. As coisas não estão se ajeitando. Não vale a pena. Eu vou desistir. Eu vou parar de fazer a campanha. Jeremias está pensando aquilo aquele dia. De manhã cedo o pastor chega, solta ele, diz: vai embora, Jeremias, não fique mais aí. Ele pega a mochilinha dele e no capítulo 20, versículo 9, ele diz que ele está indo embora. E ele diz: mas eu fui persuadido por Deus, fui chamado por Deus. E eu pensei no meu coração: maldito foi o dia em que eu nasci. Assim como Jó falou, ele vai dizer: porque eu nasci, porque eu fui chamado para ser sacerdote, para ser profeta. Se eu nem tenho essa capacidade, eu vou embora, eu vou esquecer tudo esse negócio. Está indo embora. Ele diz: mas de repente começou a arder um fogo dentro de mim. Aquele fogo começa a arder. Há um fogo dentro de mim que arde. Este fogo, ele começa a arder. O fogo começa a arder e eu tenho que voltar. Eu não posso ir para casa. Eu não posso desistir da minha chamada. Eu não posso parar de vir à vigília. Eu fui chamado para estar intercedendo. Eu fui chamado para estar cooperando. Eu fui chamado para ser um Arão, para ser um Ur, ao lado do Moisés, ao lado do sacerdote. Eu preciso continuar. Há um fogo que arde dentro
dentro de mim. Há um fogo que arde. Há um fogo que não deixa. Eu não posso parar. Eu não posso desistir. Eu não posso entregar a congregação. Eu não posso entregar o ministério. Eu não posso entregar o culto da vitória. Eu não posso entregar a juventude. Eu não posso entregar os adolescentes. Eu não posso parar de vir ao círculo de oração. Não importa o que custar. Não importa as barreiras que se levantar. Há um fogo dentro de mim que arde e diz: prossiga, prossiga, prossiga. Não pare, não pare de evangelizar, não pare de cantar, não pare de anunciar, não pare de anunciar, não pare de anunciar. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, ó Jeremias, você foi escolhido por mim. Há uma recompensa, há um fogo, há um fogo, há um fogo de Deus para arder dentro do teu coração esta noite. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te deu o dom, foi Deus que marcou a tua vida. Não desista, não retroceda, não pare, não pare, continua, pois haverá uma recompensa. Mas eu não posso parar, eu tenho que seguir. Mas o que vai acontecer, ó Deus? Jeremias, este povo é como um vaso na mão do oleiro. Eu vou quebrar este povo. Eu vou quebrar e vou fazer um vaso novo. Você apenas não pode parar. Aqueles Jeremias que depositaram a confiança em mim, eles serão como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, símbolo do Espírito Santo. Eles serão 17, como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, que vai frutificar no ano da sequidão. Ela jamais deixará de dar o seu fruto. Vai continuar produzindo fruto, Jeremias. Não pode parar. E ele continua anunciando: há uma panela que está fervendo. A panela está fervendo, está fervendo. Ela vai estourar, os babilônios vão chegar. Manda jogar ele na cova. O rei não quer saber disso. Os outros estão dizendo que está tudo bem. Mas de repente começa a chegar pelas vilas um exército dos babilônicos. Aquele exército começa a chegar, vai queimando as cidades, vai queimando tudo, vai levando os jovens, os moços, os novos para trabalhar como escravo para a Babilônia. Vai levando eles. E quando está chegando em Jerusalém, o rei Joaquim se desespera, manda chamar Jeremias, chama o Passur, chamou outro sacerdote e diz: vão lá os iniquias, vai lá, fala com Jeremias, fale com ele, para que ele diga alguma coisa, para que ele fale alguma coisa. E Jeremias vai se levantar e vai dizer: agora já é o dia do juízo, agora já é o dia do acerto de conta, agora já é o dia em que Deus vai pesar a mão. Tem pessoas que estão esperando chegar esse dia. Depois que chega no dia do acerto de conta, pode clamar como fez o rei Joaquim, mas já é tarde demais. Daí eles chegam e destroem tudo e entram no templo e levam a glória que tinha no templo, levam tudo embora. E daí chega um general da Babilônia e diz: Jeremias, nós temos ouvido as tuas mensagens, nós temos escutado o que se fala acerca de ti. E o nosso grande rei, o Nabucodonosor, ele preparou um palácio para você, preparou uma carruagem para você, preparou um jatinho, um avião ali para ti, Jeremias, só para você ir para Babilônia e ficar ao nosso lado. Jeremias olha para tudo aquilo e diz: mas não, eu não posso ir. Mas como, Jeremias? Nem eu, general do exército de Nabucodonosor, tenho essas regalias? E o imperador,
O grande rei Nabucodonosor está lhe oferecendo tudo isso. Ele vai dizer: eu tenho uma chamada. Satanás não pode tirar Jeremias com a luta, não pode tirar Jeremias com o desânimo. Então ofereceu toda a riqueza para ele que havia naquela terra, para tirar ele do propósito de Deus. Há uma guerra constante, há uma batalha constante. Por isso que Paulo diz em Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Satanás vai lutar de todas as formas, de todos os jeitos, para te tirar do propósito, da chamada que Deus tem para ti. Mas eu posso continuar profetizando lá na Babilônia. Deus diz: não, Jeremias, não é você, eu te chamei para ficar aqui. Eu te coloquei neste lugar, Jeremias, mas aqui não tem mais casa, aqui não tem mais nada, só alguns barracos que ficaram, só algumas criancinhas, só alguns anciãos, o povo está desesperado. Não, Jeremias, fique aqui. Olhe para este povo, Jeremias, levante uma mensagem para eles, diga para eles que eles podem reconstruir neste lugar. Haverá uma reconstrução, haverá um tempo, Jeremias, de 70 anos, depois de 70 anos, tudo voltará ao normal, Jeremias, diga para eles, é Deus dizendo, há um tempo da provação, há um tempo do deserto, há um tempo da angústia, mas haverá neste lugar, um tempo de bonança, um tempo de milagre. A igreja de Ampere está entrando neste tempo de milagre. Tem passado por angústia, tem passado por barreira, o inferno tem se levantado para tentar dividir, para tentar trazer contenda, para tentar entristecer obreiros desta casa, mas há um tempo de renovo, há um tempo de restauração. Pastor Giovanni, neste lugar, está chegando o tempo da reconstrução, de um avivamento sobre este lugar. Há um tempo de um despertar de Deus sobre esta cidade. Antes, pastor Giovanni, de Deus preparar outro campo para o Senhor, haverá uma glória tão grande neste lugar. E esse tempo está chegando, esse tempo está chegando em todos os bairros desta cidade. Esse tempo de salvação está chegando nos lares das famílias dessa cidade. Haverá um avivamento de salvação de almas neste lugar. Jeremias, fique aonde eu te coloquei. E Jeremias continua pelas ruas dizendo: oxalá que a minha cabeça se tornasse em água, os meus olhos em duas fontes. Eu choraria noite e dia por vós, eu clamaria ao Senhor noite e dia por vós, eu pediria ao Senhor noite e dia por vós. E aqueles que ficaram, eles começam a ver a diferença na vida de Jeremias. E daí Jeremias vai escrever essas lamentações dizendo: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como outrora. Traz novamente a glória para este lugar. Traz novamente a tua presença neste lugar. Cuida daqueles que foram levados para a Babilônia. Cuida daqueles que estão lá. Eles precisam ter ânimo, eles precisam ter força para um dia voltar a este lugar. Daí Deus levanta e diz: não, Jeremias, não se preocupe, Jeremias, porque eu tenho controle sobre todas as coisas. Lá na Babilônia, Jeremias, eu já coloquei no palácio 4, coloquei Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu coloquei junto com Daniel lá no palácio, para estar no palácio, para estar lá testificando no meu nome. Lá no acampamento, na beira do rio Quebar, lá eu vou colocar um outro sacerdote, um outro moço da família sacerdotal. Eu vou colocar o Ezequiel, lá estará o Ezequiel falando para eles, e as mesmas palavras que Jeremias falava ali. Há um tempo de reconstrução, há um tempo de renovo
neste lugar. Há um tempo de reconstrução aqui, lá na beira do rio Quebar. Lá na beira do rio Quebar, andava Ezequiel dizendo: não se desespere, os vossos filhos estão morrendo. Fizeram aquela vala, jogava os moços ali, jogava aqueles que iam morrendo, iam fraquejando, iam se destruindo, eram jogados daquela vala. E Ezequiel ia dizendo: não se desespere, não se desespere, porque haverá um tempo de renovo, haverá um tempo de renovo. Adore ao Senhor. Vinha alguém e dizia: adore a Deus, adore, cante ao Senhor, não pare de cantar, não importa a luta, não importa a barreira, vocês devem cantar. E alguém dizia: não, nós não vamos cantar, nós já penduremos as nossas harpas lá nas árvores do chorão, lá naqueles arqueiros, lá está naqueles salgueiros, está nossas harpas. Eles escreveram o 137 do Salmo naquele dia. E Ezequiel andava dizendo: não, não parem, não parem, não parem. Deus chamou vocês, Deus escolheu vocês, Deus que trouxe vocês a este lugar, e Deus vai reconstruir novamente. E passa-se os anos, passa-se o tempo, e Ezequiel continua profetizando para eles: pegue a harpa e cantem. Mas como vamos cantar se nós estamos longe de Jerusalém? Não, aonde Deus te colocou é uma Jerusalém, é um portal que abre os céus. Ezequiel está dizendo: há um portal no lugar que Deus te colocou, é um lugar para ter a comunhão. Deus te colocou naquela firma para ser um portal para você evangelizar naquele lugar. Através de nós, aqui na beira deste rio Quebar, nós vamos ganhar almas, nós vamos trazer vida. E para provar-se aquilo, quando o Zorobabel vem, que Ciro ordena levar essa leva, ele leva 42.400 judeus, e 7.000 e pouco que são escravos, mas que se converteram lá na beira do rio Quebar. Ezequiel, ele começa a demonstrar o que é a graça de Deus. A graça de Deus te faz você entrar em vales, em desertos, para nesses lugares você ganhar alma para o reino de Deus. Toda essa história de Israel, que Deus permite com o único objetivo de restaurar Israel e de salvar povos que não conheciam a Ele. O único objetivo de eu viver nessa terra, de você viver nessa terra, é de você ser um anunciador do reino de Deus. Por isso que ele diz para Ezequiel no 33: fale, Ezequiel, pregue, Ezequiel, porque se você não falar e ele morrer, o sangue eu vou requerer das suas mãos. E do Ezequiel fala, e chega no 37 e diz para eles: está vendo aquele vale dos vossos filhos que foram mortos? Deus me deu uma visão. Deus vai restituir Israel. O vale de ossos secos vai tornar a ter vida. Finalizo já, irmãos. Vai ter a vida. Vai voltar a nação de Israel, vai voltar novamente. Mas este manancial é tão grande que quando chega no 47 ele vai dizer: mas existe um rio. É o rio que o Jeremias falou lá no capítulo 17 e 7. Que aqueles que estivessem plantados junto a um ribeiro de água frutificariam, dariam frutos. E o Ezequiel, ele volta a profetizar aquilo depois que Jeremias já tinha morrido. Há um rio que sai do trono de Deus. Quando João está em Apocalipse 22, ele vê um que do rio do trono de Deus. Aquele rio, disse Ezequiel, é uma água que vai levar aos desertos, que vai levar até o Mar Morto, vai trazer vida em todos os lugares. Alguns só vão molhar os pés, outros até o joelho, outros até o lombo, e outros vão nadar neste rio
mas este rio é para todos quanto quiserem entrar neste rio. Você quer entrar neste rio esta noite? Você quer ter mais profundidade com Deus? Quer ter mais comunhão com Deus? Deus te trouxe este lugar. Se coloque de pé, já são 1h24. Se coloque de pé, eu preciso orar com você neste momento. Para você entrar neste rio de Deus. Ezequiel está dizendo: quanto mais você se entregar, quanto mais você deixar o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida, não haverá mais lugar para o pecado. O pecado não vai te destruir, a força do desânimo não vai te afastar, a força do desânimo não vai deixar você retroceder. Você precisa entrar neste rio. Você precisa entrar neste rio, porque ele é para todos os povos, é para a tua família. Eles podem estar no mundo, eles podem estar no pecado, mas se você deixar este rio entrar na sua casa, haverá uma transformação. Clame ao Senhor nesta noite. Fecha teus olhos e começa a clamar a Ele agora. Diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, toma minha mente, toma meus pensamentos. Eu me rendo a Ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu quero entrar neste rio, eu quero entrar agora. Eu rendo a minha casa, eu rendo a minha família, eu rendo meus negócios, eu rendo a minha finança. Eu tenho sido tão infiel, mas eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a retroceder deste caminho mau e deixar que o Espírito Santo, esta oração, converte-me a Ti, Senhor. Peça para Ele agora: converte-me a Ti, Senhor. Converte-me a Ti, Senhor. Converte a minha casa a Ti, Senhor. Converte a Ampere a Ti, Senhor. Converte a minha família a Ti, Senhor. Converta, converta. Começa a clamar a Deus agora. Começa a clamar a Deus agora. Clame a Deus agora. Clame a Deus agora. Os babilônios não vão destruir a tua família. Os babilônios não vão levar os teus filhos. Aqueles pais que tinham perdido os seus, eles queriam ter ouvido esta palavra que você está ouvindo, pedindo para que Deus convertesse. Peça para Deus agora. Peça para Deus agora: converta, Senhor. Converta, Senhor, a minha casa. Converta a minha família. Converta, converta. Venha do trono, venha do trono. É do trono, é do trono. Do trono vem este rio, vem esta água. Esta água, você apenas molhou os teus pés. Você apenas molhou. Há quanto tempo que você não sente mais alegria? Há quanto tempo que você não profetiza mais? Há quanto tempo que você não fala mais em língua? Deus quer te encher agora. Deus quer te encher agora. Se você puder orar com alguém agora, ore. Dê as mãos para uma pessoa, 2 ou 3 pessoas. Ore agora. Ore por este irmão. Ore por esta pessoa agora. Ore agora, porque o rio de Deus está correndo sobre este lugar. O Espírito Santo vai encher agora. 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 Deixa o Espírito Santo encher. Deixa o Espírito Santo encher. Deixa o Espírito Santo encher agora. Deixa o Espírito Santo te fortificar. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu esse talento. Foi Deus que te deu esse dom. Não pare, não pare. Prossiga, prossiga, prossiga. Há um propósito. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deixe este rio entrar. Deixe este rio fluir. Deixe este rio de Deus fluir sobre a tua casa. Shalai teremanda rabagasuiri kandarabanda rabagashai.
Sweet and fly. Sinta, 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 sinta. Sinta a presença de Deus agora. Sinta a presença de Deus agora. Sinta o rio de Deus agora fluir sobre a tua casa, fluir sobre a tua vida agora, fluir sobre o teu ministério agora. Sinta o rio de Deus fluir agora. Sinta, sinta, sinta este rio de Deus agora. Shalai teremandarabagaçui. Há uma unção, há uma unção de Deus descendo sobre a tua vida agora, descendo sobre o teu ministério agora, descendo sobre o teu ministério agora. Há uma unção de Deus descendo sobre a tua vida agora. Deus te chamou, Deus te escolheu, que te escolheu. Sinta a unção de Deus, sinta a unção de Deus, sinta o renovo de Deus. As promessas de Deus, elas estão de pé. As promessas de Deus se cumprirão. Foi Deus que te trouxe para este lugar. É o tempo de Deus nessa cidade, é a mão de Deus que te guiou aqui, e é deste lugar que Deus vai honrar e vai soprar o teu nome, diz o Senhor. O rio de Deus vai sacudir na tua casa, o rio de Deus vai fluir, vai sacudir, haverá transformação. Sharai teremandaragaçui, leteflai tequemandaragachá. Este rio, ele traz vida, ele traz vida. Este rio trazer a saúde. Quem está enfermo esta noite, o rio de Deus vai trazer saúde agora. O rio de Deus vai trazer saúde agora. O teu corpo físico vai ser restaurado agora. O rio de Deus está trazendo saúde agora. Espírito de enfermidade, a dor, o reflexo desta doença seja arrancada agora. O rio vai fluir agora, vai trazer a cura, vai trazer a saúde agora, em nome de Jesus. Existe um rio que brota da cruz. Aleluia. Existe um rio no olhar de Jesus. Aleluia. Sinta a presença dele aí. Existe um rio para todos tomar. Existe um rio para sedentos saciar. Amém.